que a gente escolheu para hoje é a questão da educação 4.0, que você falou sobre a questão do Covid. A educação, eu acho que ela teve uma... talvez possa ser complicado falar dessa forma, porque o Covid, né, carrega todo um trauma na sua fala, mas para a educação, e aqui eu vou falar profissionalmente, eu vou falar para o tema educação, e aí me perdoem, eu perdi 3 pessoas queridíssimas no Covid, mas a gente precisa virar a página, e vamos virar a página aqui, e se é possível, talvez tirar alguma coisa de bom para o que a gente está na mesa, que é a educação. Eu acho que para a educação, o Covid trouxe uma virada de página total. E eu acho que não foi uma virada de página. Ele pegou o livro e simplesmente rasgou no meio e mudou a página, não só por ter implementado a educação remota, a digital, a distância, como queira se chamar, como tema principal, mas porque trouxe uma necessidade de todos os personagens, seja diretorias, seja coordenações, sejam os professores, sejam os alunos, de que eu preciso me movimentar, eu preciso me atualizar, eu preciso modificar, me reinventar, tanto na forma de receber a informação, quanto na forma de transmitir informação. E muitas escolas, muitas universidades, muitos professores ficaram para trás e estão até hoje reclamando da vida, porque não se atualizaram, não chegaram junto no que precisavam. E aí eu deixo a minha primeira pergunta. Eu ia começar com outra pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta para depois. De fato, a gente chegou nesse novo momento. Cláudia, você que vive o EAD, milita pelo EAD, dorme e acorda pensando no EAD, de fato a gente... E o EAD, não é que o EAD muda, né, configura um novo formato, ele não é o futuro, porque o futuro eu acho que é híbrido. O EAD nunca vai ser 100%. Né? A gente já teve discussões sobre isso. Várias discussões sobre isso. Mas... a educação 4.0 não é só o EAD, mas a educação 4.0 chegou na sua totalidade. As pessoas, os personagens, do ponto de vista dos acadêmicos, estão preparados para essa educação 4.0? Não, a educação 4.0 ela não chegou ainda. Né? Nós estamos falando aí de educação 4.0, de colaboração entre humanos e máquinas, e aí nós vamos poder falar das inteligências artificiais, né, do Big Data, de tudo isso. Então isso está muito longe ainda da educação. Né? Essa é uma grande realidade, é fato. Né? Mas o que aconteceu com o Covid? Né? O que o Covid, qual foi o movimento, qual foi a onda, se assim a gente pode dizer, ou então um tsunami, que eu acho que é melhor dizendo. Qual foi o tsunami que chegou na educação com o Covid? Foi a gente realmente sair daquela formação tecnicista, que na verdade a gente carregava, e ainda carrega na sua grande maioria, de preparar o profissional para executar um determinado papel circunscrito. Então, uma mão de obra muito específica, muito especializada, né, extremamente restrita. E você vem, então, para um movimento de rede, de conhecimento compartilhado, onde as várias profissões vão se permear. Então, hoje, se eu vou falar de um profissional de comunicação, e eu vou fazer lá a ponte do que a gente estava conversando, eu não estou falando só de um profissional de comunicação, de propaganda e marketing, com todo aquele portfólio acadêmico que nós sabemos lá que está na diretriz, mas quais são as outras habilidades e competências que esse profissional precisa ter hoje no mercado de trabalho? Então, quando chegou o Covid e os professores formados num currículo ao qual extremamente rígido, que a tecnologia não fez parte deste currículo, né? E continua, se vocês me permitam, não continua não fazendo da forma como que deveria fazer, mas
professores excelentes de conteúdo, mas que não possuíam domínio de ferramentas tecnológicas. E aí nós estamos falando dessa interação, desses componentes, dessas máquinas, de tudo que a gente tem de recurso que nós já tínhamos, né? Porque se nós fôssemos falar do Zoom, que foi o tom do boom na era do Covid, o Zoom já estava no mercado não sei quantos anos e os professores nunca se apropriaram dele como ferramenta. E aí o Covid ele fez com que fosse necessário um movimento institucional. Eu acho que foi essa a grande diferença. Antes do Covid, o movimento ele era pessoal. Eu, como professor, como educador, eu buscava de forma isolada me aperfeiçoar em tecnologia na minha área ou em algumas ferramentas. Isso se eu fosse adepto ao uso da tecnologia, né? Nós vamos nos deparar com professores que nem o WhatsApp usavam na época da pandemia, e isso em todos os níveis que a gente está falando. Nós não estamos falando só do ensino superior, nós estamos falando do total da educação básica, né? Da educação básica ao ensino superior. Quanto mais usar o Zoom, usar o Meet, usar uma ferramenta de webconferência. Então, quando a pandemia chega, as instituições de ensino fazem um movimento. E aí os profissionais tiveram que se adequar ao movimento. E aí entra o que você falou lá muito bem no início. Algumas instituições já estão batendo cabeça. Por quê? Porque é um movimento muito complexo. Não adianta só a tecnologia, né? E o professor Paulo muito bem falou, nós estivemos juntos naquele período. Então nós podemos aqui falar e o professor Paulo hoje vai poder falar como pró-reitor e vai poder falar naquela época como coordenador e como professor. Não foi só a tecnologia que se subiu em 15 dias, mas foi todo um aparato de capacitação de 800 professores para o uso da tecnologia, de como usar a tecnologia, de como viabilizar isso para o aluno, né? Então, perpassa muita coisa. Não é só a tecnologia, como eu uso essa tecnologia. E é claro que se você é uma instituição de ensino superior e é uma instituição com qual você tem uma gestão alinhada à qualidade, ao desenvolvimento, ela vai investir, ela vai possibilitar o melhor. Quando a gente olha, e aí eu vou fazer sempre esse olhar um pouquinho aqui para um outro nível, quando a gente olha para a educação básica, você se depara com as escolas particulares, que muitas correram também, e em tempo recorde se estruturaram, e conseguiu, aos trancos e barrancos, dar conta da educação remota, do ensino remoto para as crianças da pré-escola ao ensino médio, e as instituições, as escolas públicas, as municipais, as estaduais do Brasil inteiro. Não vamos falar aqui de estado nem de município, mas do Brasil inteiro. Que realidade foi essa? Quer dizer, uma falta de estrutura, falta de conexões com a internet, falta de estrutura mesmo de conhecimento, de profissionais que pudessem estar fazendo essa orientação em tempo recorde, de capacitação com os profissionais que estavam lá na ponta. Porque, na sua grande maioria, os professores não estavam preparados para o uso da tecnologia básica, né? O mínimo, né? Então o professor usava o PowerPoint, alguns, para dar sua aula, o que ele entendia de tecnologia. E aí ele se depara com um mundo de recursos que ele foi obrigado a se dispor. Quantos professores compraram aí kit de youtuber, montaram estúdio em casa, foram fazer suas videoaulas de forma caseira, vamos assim dizer, sem ser profissional, mas deram conta do recado, se reinventaram. Eu lembro que nós fizemos um colóquio, vocês vão lembrar que nós estávamos no colóquio, conversando com as professoras da educação básica, da pré-escola, onde uma professora falou assim, eu tive que fazer um encontro só com os pais, porque eu precisei ensinar os pais como pegar a tesoura. Porque eu precisava ensinar os alunos a fazer a pinça, mas se eu não ensinasse os pais primeiro, os pais iam ensinar errado às crianças. Então, assim, foram N iniciativas. Todo mundo se reinventou. Mas a educação 4.0, ela ainda não chegou. A gente acha que chegou por conta da quantidade de recursos tecnológicos disponíveis, e a gente acha que isso basta, né? Que basta os recursos tecnológicos, um pequeno uso que
a gente sabe que não se usa nem 50% desses recursos, mas só pelo fato de existirem esses recursos, a gente acredita que chegou, né? Agora a gente está vendo aí metaverso chegando, realidade virtual, aumentada. Então chegamos finalmente na era 4.0. Droga nenhuma, né? Eu acho que a era 4.0 ela já chegou.